Desde os dias mais antigos eu sou. Não há quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer? Né? Ou quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Essa é a palavra nesta noite para os nossos corações. Quem pode impedir a ação e o agir de Deus em sua vida? Nada e nem ninguém pode impedir o trabalhar, a ação e o agir de Deus em nossa vida. Deus está dizendo ao profeta Isaías: eu sou antes de tudo. Deus é autoexistente. Quando a Bíblia diz que Deus é o Criador dos céus e da terra, ela está revelando que Deus nunca foi criado. Amém? Deus é autoexistente. Quando alguém perguntar quem criou Deus, Deus existe por si próprio. Ele é eterno. Amém? Deus não teve início, sempre existiu. Você pode dar um glória a Deus por isso? Deus não teve início, Ele sempre existiu. Ele é eterno. Antes de tudo existir, Deus já existia. O Salmos 90, verso 2 diz: antes de nascerem os montes, antes de criar a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tudo está sustentado por uma palavra de Deus. Haja. E tudo existiu. Tudo se formou. Tudo está sustentado mediante a palavra que foi liberada de Deus. O sol está ali, na gravidade, sustentado por uma palavra só. A palavra do Senhor haja. Fica aí até a segunda ordem. Até a segunda ordem fica aí. Mas chegará um dia que o sol vai desaparecer, a terra vai desaparecer. Eis que faço nova terra. É ordem do Senhor, é palavra de Deus. Enquanto não houver a segunda ordem, o sol está obedecendo uma palavra, a luz está obedecendo uma palavra, a natureza está obedecendo uma palavra. Haja, fique aí até a segunda ordem. Deus é eterno. Significado da palavra eterno é o que não tem fim. Deus não tem fim. O tempo não é suficiente para medir Deus e a sua eternidade. O Salmo 90, verso 4 diz: 1000 anos para Deus são como o dia, de onde que passou, e como a vigília da noite. Você pode entender isso? Alguém pode entender isso? Que 1000 anos para Deus é como a vigília da noite, ou como um dia que se passou. Sabe por que disso, irmãos? Porque o tempo do Senhor não é o nosso tempo. Nós somos limitados. Deus é ilimitado, é um ser ilimitado. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é eterno e poderoso. Pode fazer tudo o que Ele quiser. Deus, Ele pode fazer tudo o que Ele quer. E ninguém pode impedir. O Salmo 115, verso 3 diz: nosso Deus está no céu e faz tudo o que lhe apraz, tudo o que lhe deseja. Aleluia. É esse Deus que nós servimos. Quando Ele quer abençoar, ninguém pode impedir. Quando Ele quer entrar numa causa, ninguém pode impedir. Quando Ele quer dar vitória, ninguém pode impedir. Nada e ninguém pode impedir o operar de Deus, a ação de Deus, o trabalhar de Deus na sua vida e na minha vida. Aleluia. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quando Deus quer agir, Ele dá ordem e forma onde existe o caos. Deus ele também trabalha
sobre o caos. Deus trabalha numa dimensão tremenda, irmãos. A palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 1, verso 2: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. A terra era o quê? Sem forma e vazia, e havia treva sobre a face do abismo. Então a terra era um caos, a terra era feia, a terra era cheia de trevas. Aí Deus começa a agir no meio do caos, porque Deus age no meio de uma situação difícil. Deus age no meio onde ninguém acha possibilidade de um agir, de criar forma, de existir, de houver uma existência. E Deus começa a agir no caos, no vazio, onde não havia vida. Deus age onde não tem vida. Deus age no vazio. Deus age no caos. Deus age trazendo forma onde não existe forma. Entenda isso. Esse é o agir de Deus. Gênesis 1:3 diz que Deus disse para o mundo de treva: haja luz, e houve luz. E é interessante que houve luz antes de houver sol, haver sol. Desculpe, irmãos, haver sol. Antes de Deus criar o sol, Deus criou a luz. Você pode entender isso? Haja luz e houve luz. Mais para frente Deus cria o sol. Gênesis 1:6, Deus começa a agir e diz: haja separação entre águas e água. Deus começa a criar forma numa terra vazia, de treva e de abismo. Gênesis 1:11 disse Deus: produz a terra ervas verdes, ervas que dê semente, segundo a sua espécie. Deus começa a agir na natureza. Gênesis 1:16, e Deus fez dois grandes luminares, o sol para iluminar o dia e a lua para iluminar a noite. Gênesis 1:24, Deus diz: produz a terra animais de alma vivente conforme a sua espécie. Gênesis 1:26, e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. E é interessante que há um contraste entre o início e o fim. O início era sem forma e vazia, e agora o fim, havia forma sobre a terra. E a Bíblia diz no verso 31 que Deus viu todas as coisas que Ele havia feito, e eis que agora era tudo bom, tudo perfeito, conforme Ele queria. Aleluia! Glória a Deus! Deus é poderoso, irmãos, para mudar a situação. Deus é poderoso para agir no lugar que não há forma, no lugar que há vazio. Deus é poderoso para agir. Deus é poderoso para mudar a situação. Deus é poderoso para fazer tudo de novo. Deus é poderoso para amassar o barro e fazer um novo vaso. Jeremias 18 diz que Deus diz para Jeremias: desce à casa do oleiro, e lá eu vou te mostrar o que eu vou fazer. Jeremias desce à casa do oleiro e vê Deus, e vê o oleiro trabalhando em um vaso. E o vaso se quebrou na mão do oleiro. E a palavra de Deus diz que Jeremias, olhando para aquele vaso quebrado, e Deus disse: não poderei eu fazer de novo como eu fiz neste vaso à casa de Israel. Deus pega agora, amassa de novo aquele vaso quebrado e faz um novo vaso. É isso que Deus quer fazer na sua vida,
É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Ainda que esteja quebrado, ainda que esteja no caco, Deus pode reverter essa situação na minha vida, na sua vida, na sua família. Deus é um Deus que dá forma. Ezequiel 37. Deus manda agora Ezequiel passear no vale de ossos secos, sequíssimo. Não havia possibilidade de vida ali, mas Deus trouxe vida. No meio de ossos secos, Deus trouxe vida. Aleluia. A Bíblia também diz que Lázaro morreu, foi sepultado 4 dias, mas Jesus chegou naquele lugar e trouxe vida onde não tinha vida. Deus, Ele põe em ordem aquilo que está em desordem. Deus cria a situação para dar paz, para dar vida, para trazer forma, para trazer existência, para te abençoar naquilo que não existe. Deus cria caminho para te abençoar. Deus cria situação para te dar vitória. É esse Deus que nós servimos, meus irmãos. É esse Deus que cria caminho, cria situação, abre caminho para te dar vitória aonde você não pensa, aonde que você pensa que jamais terá vitória. Aleluia, é esse Deus que nós servimos. E se você deixar Deus agir, Ele vai colocar tudo em ordem, Ele vai colocar em forma aquilo que está em desordem. Quando Deus quer agir, Ele transforma um pedaço de pau em uma chave para abrir porta para a sua vida. Que testemunho maravilhoso esse! Aleluia! Meus irmãos, um cajado na mão de Moisés se transformou numa chave para abrir o mar vermelho. Deus primeiramente disse para Moisés: o que você tem nas mãos? Para Moisés aquilo lá não significava nada. Um pedaço de pau. Mas para Deus aquilo se transformou numa chave para abrir o mar vermelho, para libertar o povo de Israel. O que você tem nas mãos, isso pode ser grandes coisas na mão do Senhor. Pode se tornar grande coisa na mão do nosso Deus. Ele faz banquete no deserto. Esse é o nosso Deus. Faz maná cair no deserto. Faz carne vir dos céus, cair dos céus. Esse é o nosso Deus. Faz água brotar da rocha. Esse é o nosso Deus. O Deus do impossível. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Você pode glorificar o nome do Senhor. Deus age onde todos dizem que não vai dar certo. Ah, querido, Deus gosta dessa palavra. Não vai dar certo, porque Deus trabalha nisso, irmãos. Deus trabalha no impossível. Quando um homem, quando o médico diz que não há possível, não há possibilidade, é aí que Deus trabalha. É aí que Deus trabalha. Quando Deus quer agir, Deus age por caminho inimaginável. Não tente adivinhar como Deus vai fazer. Muitas vezes nós ficamos tentando adivinhar como vamos sair dessa luta, como vamos sair dessa situação. Parece um beco sem saída, né? Muitas vezes passamos por becos sem saída e pensamos dessa maneira: como vamos sair dessa? Duvidamos até mesmo do poder de Deus. Se Deus for agir na minha vida, como que Deus irá agir?
Pois bem, Isaías 55:8 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Os meus pensamentos são mais altos do que os vossos, e o meu caminho são elevado mais do que o de vocês, diz o Senhor. Então, irmãos, não fique imaginando como Deus vai te tirar dessa situação. O que Deus vai fazer para te abençoar, o que Deus vai fazer para abrir uma porta para você. Não fique pensando nisso, porque o poder pertence a Ele. Deus vai agir por caminho que você menos pensar. Deus, Ele vai agir. Deus, Ele agiu na vida de José. A palavra de Deus diz que José foi injustiçado, José foi traído, José foi jogado no calabouço, mas Deus estava na vida de José para cumprir o propósito que Ele tinha na vida de José. Aleluia. Essa situação que você está vivendo, que você está passando, é porque Deus quer cumprir o propósito que Ele tem na sua vida, querido. Talvez você está no calabouço, talvez você está numa prisão, talvez você foi caluniado. É porque Deus tem um propósito grande na sua vida. E no final disso tudo, Deus agiu tremendamente na vida de José. De escravo, de prisioneiro, ele se tornou governador do Egito. Aleluia. É isso que Deus faz. Deus age pelo poder da sua palavra também. Hebreus 1:3 diz que tudo foi criado e sustentado pelo poder da sua palavra. O Salmos 33:9 diz: porque Ele falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Pelo poder da palavra do Senhor. Você quer ver como a palavra de Deus tem poder? Os irmãos lembram daquele centurião que chegou até Jesus e disse: meu servo está doente, está à beira da morte, e eu quero que o Senhor vá em casa, eu quero que o Senhor me perdoe. Ele disse bem assim: o Senhor, fale somente uma palavra, porque eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. E o Senhor disse: qual grande é essa fé? Vai, e o teu servo será curado. E quando ele chegou em casa, o seu servo estava curado. Olha o poder da palavra, irmãos. Olha o poder que a palavra tem. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que Jesus estava no barco com os seus discípulos, e de repente se levantou uma grande tempestade, e o barco estava quase afundando. Mas Jesus levanta e diz somente uma palavra: calma-te, vento, quieta-te, mar. E logo se fez paz, calmaria naquele mar. Somente uma palavra, palavra liberada do céu, irá mudar, irá libertar, irá transformar, irá curar, irá dar calmaria a essa tempestade, talvez que você está passando. Somente uma palavra dos céus, aleluia, pode mudar qualquer circunstância que você está passando na vida. E a palavra rema desta noite é: quieta-te, vento, quieta-te, mar. Aleluia. O Senhor está trazendo calmaria para a sua vida, calmaria para a sua tempestade interior. O Senhor está trazendo calmaria. Isaías 55, verso 11 diz:
A palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que deseja e atingirá o propósito a qual eu enviei. A palavra de Deus, quando ela é liberada, ela não volta vazia, porque o Senhor, Ele vela com a sua palavra para cumprir. Aleluia. A palavra que foi liberada dos céus para a sua vida, ela tem um propósito, ela tem um caminho, ela tem um destino que pode mudar completamente a sua história, a sua vida, a sua família. Aleluia. Talvez o médico desenganou a sua vida, a sua saúde, mas a última palavra vem dos céus para a sua vida. A última palavra não vem do advogado, a última palavra não vem do médico, mas a última palavra vem de Deus, vem do Senhor, e ela alcançará o propósito para qual ela veio. Esta é a palavra do Senhor. Então fique tranquilo, meu irmão, fique tranquila, minha irmã. Se Deus liberou uma palavra para a sua vida, sossegue, que essa palavra já está liberada para um propósito na sua vida. Creia somente, não deixe o inimigo colocar dúvida no seu coração, não deixe Satanás roubar esta palavra que foi liberada. Essa palavra tem caminho, essa palavra tem propósito para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus age também pela nossa fé. Deus, Ele age através da nossa fé. Se creres, verás a glória de Deus. Isso é para quem crê. Se creres, verás a glória de Deus. Deus age através da nossa fé. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois aquele que se aproxima dele precisa que creia nele e que ele recompensa todos aqueles que o buscam. Precisamos crer, irmãos. Crer na existência de Deus, crer naquilo que nós buscamos, naquilo que nós pedimos, porque não adianta nós orarmos sem crer. É inútil, é como a onda do mar, como diz o apóstolo Tiago. Nós precisamos crer naquilo que nós oramos, nós precisamos crer naquilo que nós pedimos, nós precisamos crer nesse Deus Todo-Poderoso, nós precisamos crer na sua palavra, nós precisamos crer que Deus age, que Deus opera, que Deus faz milagre, que Deus cura, que Deus ressuscita mortos, que Deus salva, que Deus liberta, que Deus dá vitória. Nós precisamos crer que Deus dá o livramento, porque senão a nossa fé é inútil. O que nós estamos fazendo na igreja se nós não cremos num Deus que existe? A Bíblia diz em Daniel 3:17: Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles receberam um decreto do rei, que todos aqueles que não prostrassem diante da imagem seria jogado na fornalha de fogo ardente. Olha o que eles disseram para o rei, olha que ousadia, olha que fé. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente. Ele nos livrará da tua mão, ó rei. E se ele não livrar, nós ainda continuaremos crendo nesse Deus poderoso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
Olha a mulher do fluxo de sangue, irmãos, 12 anos, padecia com uma hemorragia, mas ela ouviu falar de Jesus, e ela disse: se eu somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Eu serei curada. E quando Jesus estava passando, ela enfrentou a multidão, enfrentou os discípulos e tocou na orla de Jesus. Imediatamente o sangue estancou, a hemorragia se estancou e ela foi curada. Deus age através da nossa fé. Agindo Deus, quem impedirá? Deus agiu na vida do cego Bartimeu. Jesus estava passando em Jericó e ninguém impediu o grito de Bartimeu: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus já estava à distância de Bartimeu, mas Jesus escutou a adoração de Bartimeu. Aquele grito era um grito de adoração: filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que Bartimeu queria dizer com isso? Tu és filho, tu és majestoso, tu és da descendência real, tu és rei dos reis e senhor dos senhores, tu veio com a linhagem real, tu és rei. Isso chamou a atenção de Jesus: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e mandou chamar o cego. Ele não desistiu por alguém falar: cala-te que ele não está te ouvindo. Pare de clamar, pare de gritar. Quando falavam isso, ele gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia. Pensa num ceguinho escandaloso. E ele começou a gritar, mas chamou a atenção de Jesus. A fé daquele homem chamou a atenção de Jesus. E Jesus, olhando para ele, disse: o que queres que eu te faça? O mais importante na vida de Bartimeu naquele momento era enxergar. E a primeira coisa que ele viu, o primeiro homem que ele viu foi o nosso Salvador Jesus Cristo na sua frente. Então veja, e ele passou a enxergar através da sua fé. Muitas vezes Jesus ia curar alguém e Jesus ele perguntava: você tem fé para ser curado? Tenho, Senhor. Então seja feito conforme a sua fé. Imediatamente aquela pessoa era curada pela sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então deixe de lado essa incredulidade e tenha fé. Aleluia. Deus age através da nossa fé. Se a situação está difícil na sua vida, ore, creia que o Senhor vai dar vitória, que o Senhor vai reverter essa situação. Aleluia. Creia no Senhor. Abra seu coração para Deus. Deixe Deus agir na sua vida. Deixe Deus agir no seu casamento. Deixe Deus agir na sua família. Deixe Deus agir nos seus filhos. Deixe Deus agir na sua casa, no teu trabalho. Deixe Deus agir na sua finança. Deixe Deus agir. Aleluia. Deus está procurando somente um homem e uma mulher de fé. Aleluia. Que seja dependente dele para ele agir. Deus ele quer agir na sua vida. E Deus age através da nossa fé. Vamos colocar de pé.